Oi, eu sou o Leandro. E eu sou o Leandro. Vocês conhecem a Ferrovia Norte-Sul? Hoje nós vamos falar da Ferrovia Norte-Sul. Solta a vinheta, vai! Bom, pessoal, está se falando muito de Ferrovia Norte-Sul, mas vocês acham realmente que a Ferrovia Norte-Sul é uma coisa moderna, atual ou não? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, que a gente vai dar um panorama simples sobre a estrada de ferro Norte-Sul, a Ferrovia Norte-Sul, enfim. A Ferrovia Norte-Sul, ela é uma ideia desde o Império Brasileiro. Tem-se essa ideia de fazer uma ligação intercontinental do norte ao sul do país, do leste ao oeste. E isso daí ficou uma coisa bem evidente, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Né? Na Guerra do Paraguai, o imperador ele queria manter as fronteiras do Brasil na região intracontinental e o moderno da época era a ferrovia. Então ele fez diversas diretrizes para várias empresas ferroviárias para que elas pudessem tanto fazer esta tal ligação norte-sul, que tinha essa ideia para adensar o continente, né? Pois o continente brasileiro ele era muito estruturado, as suas cidades na faixa litorânea, e o interior do Brasil era, e ainda é em sua maior parte, desocupado. Então a ferrovia ela vinha como uma ferramenta para adensamento, para implementar cidades, para poder fazer escoamento de produção. E a Ferrovia Norte-Sul ela já vinha com esse conceito. A própria Companhia Mogiana de Estradas de Ferro ela foi uma das que assinaram os seus papéis, os seus documentos, com a ideia de sair aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, para chegar em Belém do Pará. Né? A Companhia Paulista tinha que seguir uma diretriz para chegar em Cuiabá. Né? Nisso surgiu o famoso traçado Pimenta Bueno, que a gente vai ainda em vídeos futuros apontar. Né? Mas o Império acabou. E agora? Pois é, o projeto original da Ferrovia Norte-Sul, ele ligaria Belém do Pará ao Rio Grande do Sul. É a Norte-Sul mesmo, cortando o Brasil inteiro. A gente... Eu queria que vocês vão ver no mapa aqui, ó. Vou mostrar um mapinha para vocês, tá vendo? Esse é o projeto, esse parte tracejada aí. Aqui no Brasil a gente já tem uma ferrovia que faz essa função, só que ela é muito sinuosa, na verdade, e é bitométrica. São várias ferrovias que, unindo-se, você conseguia sair do norte ao sul. Só que é pela região litorânea, porque por causa do adensamento demográfico da época, da construção dessas ferrovias, era mais no litoral do que no interior. E a ideia da Ferrovia Norte-Sul era justamente essa, levar o desenvolvimento e levar gente para o interior. E escoar as cargas que poderiam ser plantadas, produção industrial, enfim, que iria se desenvolver ao longo do leito dessa ferrovia. No governo militar, eles começaram com vários projetos de ferrovias. Né? Isso, e veja bem que nós estamos falando de governo militar, pós-1964. E eu comecei falando de Império do Brasil. Passou muito tempo. Antes de 1889. Mais ou menos na época do Geisel ali, eles descobriram as reservas lá do Carajás, lá no estado do Pará, e construíram a ferrovia Estrada de Ferro Carajás. A famosa Estrada de Ferro Carajás. Exatamente. Ela é uma ferrovia que ficou isolada há muito tempo lá, que ela só ligava Carajás ao São Luís, o porto lá para escoar o minério. Dá uns 800 e poucos quilômetros, mas era uma ferrovia isolada. Então, teve-se a ideia também, a Norte-Sul já apareceu aí, a partir de a ideia da Norte-Sul, justamente para também ligar essa ferrovia com o resto da malha ferroviária brasileira. Então ela começava lá em Açailândia, o primeiro trecho começaram a construir em 87, já depois 1987. Já depois do final do governo militar. Quase 100 anos depois do Império. E conseguiram terminar o primeiro trecho, que é de Açailândia ao Porto Franco, que dá mais ou menos 200 e poucos quilômetros, em 97, se eu não me engano. 96 ou 97. Só esse pouquinho de tempo só. 200 km de ferrovia, é besteira. 200 km de ferrovia, 20 anos, Rápido 10 pra anos. Caramba. Primeiro mundo. Sim. Maravilha. Aí só foram retomar isso depois das privatizações, bem depois, criação da Valec e tal. A Valec que foi assumir a construção da Ferrovia Norte-Sul. Muitos anos depois, já aí para
meados dos anos 2000. Sim. E aí conseguiram concluir o trecho todo lá de Porto Franco até Porto Nacional. Ó, fugiu Então, o nome. e tem um detalhe que a gente tem que lembrar, que a Ferronorte, que ela também começou a ser construída nos anos 80, né, encabeçado por um empresário rural lá do Mato Grosso do Sul, e a Ferronorte é um pedaço da Norte Sul. Seria um pedaço. Então vocês veem que a ferrovia, o conceito de ferrovia Norte-Sul parece uma coisa muito moderna, mas ela já vem engatinhando há mais de 100 anos no país. A Norte-Sul, o projeto mudou de traçado muitas vezes. E continua mudando. Toda vez que vai se decidir construir um pedaço, eles mudam um pouco para ficar melhor ou, sei lá, mais barato, não sei. Ou muda o interesse econômico. Exatamente. Porque o interesse político. O interesse econômico muda de tempos em tempos. A ferrovia não fica pronta nunca, então vai acabando mudando o traçado da ferrovia também. Entendeu? Ficou pronto esse trecho, teve o leilão, a Vale levou. Foi quando a Vale não, né? A subsidiária da Vale, que era então, como é que é o nome lá? Da Ferrovia Centro-Atlântica. FCA. Isso, FCA. Fui funcionário da FCA por alguns anos. Exatamente. Aí, quando a FCA levou o leilão a Vale levou o leilão desse trecho Norte-Sul, a FCA passou a se chamar VLI. Vale Logística Integrada. Logística Integrada. Era a chamada ferrovia modelo da Vale. Exatamente. Agora que a ferrovia está quase pronta, ainda falta construir bastante coisa ainda, aí eles leiloaram o último trecho. Recentemente? Recentemente, que é de Estrela do Oeste até o Porto Nacional. Estrela do Oeste aqui no estado de São Paulo. Isso. O Porto Nacional fica lá em Tocantins. Fica bem no meio do caminho, mais ou menos, da Ferrovia Norte-Sul. Isso. Do que existe de concreto da Ferrovia Norte-Sul. Porque de Estrela do Oeste, ainda... o projeto é construir ela até Rio Grande do Sul e lá de Açailândia, ainda para chegar em Belém do Pará. Mas isso aí não tem nem previsão de sair tem do um papel. detalhe, Estrela do Oeste fica na ponta de linha do que foi a Estrada de Ferro Araraquara. Sim. E a Estrada de Ferro Araraquara é uma das ferrovias que seguiu uma diretriz do governo imperial, do traçado que eu já citei, o traçado Pimenta Bueno, que era para chegar em Cuiabá. Então, para vocês verem que a coisa Norte e Sul não é um conceito tão moderno, é bem antigo. Sim. Inclusive, já chegou a se cogitar a ligar Norte-Sul, não em Estrela do Oeste, mas lá no tronco Oeste Paulista, como é que chama lá? Panorama. Porto de Panorama. Aí, a parte da bitola larga ali da Paulista. Sim. Mas também isso aí já foi descartado. Lá vai terminar lá em Estrela do Oeste mesmo. Sim, que o Panorama fica a alguns quilômetros mais ao sul. Mais ao sul e mais para baixo do estado. Sim. Então, integração nacional. Essa é a ideia que os militares tinham de fazer obras e ferrovias, estradas na época do regime militar. Tudo era estratégico, integração nacional, não sei o quê. Tudo era positivista. Exatamente. Né? Tecnocracia pura. Exatamente, tecnocracia. Vamos fazer uma ferrovia lá no meio do nada para fazer as pessoas chegarem lá. Porque as pessoas chegando lá, a gente faz o Brasil crescer. Isso. Essa era a ideia. A ideia é a ferrovia gerar desenvolvimento no lugar. Mas é uma ideia meio controversa, porque se o lugar não gera renda, não gera riqueza, para que essa riqueza seja escoada pela ferrovia, a ferrovia não vai ter muito sentido. Que era uma coisa que acontecia de maneira diferente, por exemplo, em São Paulo, na época do café, que a Paulista, ela teve empresas, a CAIC é uma empresa que desenvolvia cidades, as cidades como Piratininga, Alba, Cabralha Paulista, na região central do estado, são cidades que foram criadas pela Companhia Paulista e se desenvolveram, mas em um outro contexto, um contexto de que você tinha a demanda, você precisava expandir a sua demanda, aí a ferrovia chegava lá, construía cidades e fazia com que aquilo crescesse. Diferente de você chegar no meio do nada e tentar fazer uma ferrovia e tentar fazer as coisas acontecerem. Hoje em dia ainda tem muita agropecuária lá nessa região do sul do Tocantins, Mato Grosso, que pode gerar uma boa demanda para Norte e Sul. Até é nisso que a Rumo está apostando. Está apostando muito nisso aí, a Rumo e a Vale com a VLI lá. É isso que eles estão apostando. Se eles não conseguirem escoar a produção pela ferrovia... E aumentar a soja. E aumentar o próprio... Exatamente. Aumentar a soja. Essa é a riqueza que tem lá. Então, pode ser que a ferrovia realmente agora tenha uma função e ela dure de fato e sirva a algum propósito.
Porque se ela não tem propósito, não tem razão de ser. Aí não precisa nem construir. Exatamente. Precisa. É por isso que a gente tem um monte de ferrovia abandonada hoje aí. Ó, isso aí vai ser assunto de um vídeo mais futuro. Vários vídeos. A gente vai explicar por que a ferrovia tem muita ferrovia abandonada. Então, pessoal, é isso aí. Deixe aqui nos comentários abaixo o que vocês acham sobre a Ferrovia Norte-Sul. A gente pode fazer um vídeo sobre isso depois. Depois. E Perguntas também, quem quiser. Como a gente falou, um panorama muito rápido por cima. A gente também pede para vocês deixar o like de vocês aí, o joinha. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, que vai vir bastante coisa legal ainda. Isso, se inscreve. Tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, galera. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.